Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. É com muita alegria que eu tenho recebido muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito através dos vídeos, pessoas que têm sido tocadas por essas mensagens. E eu louvo a Deus, porque não é nada de mim, mas é quem Ele é. E Ele me usa na minha pequenez, na minha simplicidade aqui dentro da minha casa, com o meu celular e a minha voz, e aquilo que Ele tem construído em mim no secreto para alcançar você. E eu me alegro de ver como Ele é bom e como Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, hoje o nosso vídeo é Não ceda às ameaças. A palavra base, o texto base dessa palavra está lá em João 19, a partir do versículo 6. Eu vou ler com vocês. Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi: Crucifique-o, crucifique-o. Pilatos disse: Crucifiquem-no vocês, não acho nada de errado nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e por essa lei ele deve morrer, porque alegou ser o filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: De onde você veio? Jesus não respondeu. Pilatos insistiu: Você não vai falar? Não sabe que tem autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser que a tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo, mas os judeus gritavam: Se você perdoar este homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador. Quando ouviu essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado Corte de Pedra, em aramaico Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Nós vemos aqui que Pilatos ouve dos judeus que Jesus dizia ser o Filho de Deus. E quando ele ouviu isso, ele ficou amedrontado. Ele sabia que algo de especial tinha em Jesus, até por causa de todos os milagres, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, toda a revolução. E ele chegou para Jesus e perguntou: Quem você é? De fato, você é o rei, o Filho de Deus que eles estão dizendo? E aí Jesus silencia, ele não se defende em momento algum. E aí Pilatos fala para ele: Você não sabe que eu tenho autoridade para te perdoar, para te libertar, né? Jesus já estava ali açoitado, ferido. E Jesus fala: Você não tem nenhuma autoridade se do céu não te for dada para me julgar. E aí Pilatos falou: Uau, tem algo. Aí, eu que não quero, que esse peso da crucificação, do julgamento, sobre Jesus venha. Mas, o povo judeu fala para Pilatos: Ei, se você não fizer isso, você vai estar indo contra o imperador, contra César. E aí, diante dessa ameaça, Pilatos cedeu. Sentou-se na cadeira do julgamento e condenou Jesus à morte. E diante disso, quando eu estava lendo esse texto e o Senhor começou a ministrar no meu coração, Ele me falou: Ju, quantas vezes vocês tendem a virar as costas para mim por causa das ameaças externas? Para agradar uma multidão revolta, nós viramos as costas para Jesus por medo. Para agradar as pessoas, nós desagradamos ao nosso Pai. Nós temos medo, sim, medo de perder a posição, assim como Pilatos. Medo de ser condenado, medo de ser julgadas, medo de perder o cargo, a liderança, o emprego. Nós não nos posicionamos e cedemos às ameaças. E aí viramos assim as costas para Jesus e abraçamos a vontade das pessoas, a vontade do povo. Nós temos tanto medo
muitas vezes, que não aceitamos, não acatamos o que é certo perante aos olhos do Pai e abraçamos o que é certo aos olhos do mundo. Pilatos, de alguma forma, né, ele ouviu que Jesus era o Filho de Deus, ele sentiu algo no seu coração, eu creio, no seu espírito, falando, uau, eu devo temer esse homem, tudo que ele já fez, tudo que ele já demonstrou, ele de fato deve ser o Filho do homem, ele deve ser o Messias. Mas a pressão que Pilatos estava assim, né, sentindo do povo, dos judeus, o medo de perder a sua influência, o medo de perder a sua posição, o seu reinado, o que ele fez? Ele esqueceu tudo isso. Ele deixou Jesus de lado, né? Ali, a palavra de Deus nos diz que ele deixa Jesus de lado. Ele vira as costas para Jesus. E eu, quando li isso, eu falei, uau, como assim? Como que ele pôde fazer isso? Ele estava diante do próprio Deus, em forma humana, e ele ainda assim vira as costas. E Jesus falou assim para mim, Ju, não foi só Pilatos. Vocês fazem isso diariamente. Vocês viram as costas para mim. Vocês preferem abraçar aquilo que o mundo traz. Vocês preferem abraçar o que as pessoas estão dizendo. Vocês preferem abraçar os seus títulos, os seus cargos, a sua influência, as suas posses, do que deixar tudo isso e me colocar no centro. Vocês me deixam de lado. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Nós somos tão boas em julgar as pessoas. Mas nós não entendemos que nós também fazemos o mesmo e muitas vezes até pior do que os outros. Porque Pilatos ali, né, estava falando de alguém que ele tinha acabado de conhecer. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas Jesus se apresentava na frente dele pela primeira vez. Mas aqueles que gritavam, crucifica-o, crucifica-o, era a multidão que foi alimentada pelos 5 pães e 2 peixes. E nós, muitas vezes, não estamos na posição de Pilatos, na posição de autoridade, de influência, de governo, mas nós estamos no meio da multidão. A multidão que experimenta aquilo que Jesus faz. Quantos milagres diários nós experimentamos? Quantas multiplicações de pães nós nos alimentamos diariamente? Sabe, um pequeno milagre, uma pequena demonstração do amor de Deus, todos os dias eu tenho certeza que você experimenta. Mas, quando a pressão chega, nós tendemos a gritar, crucifica-o. Eu não quero, eu não vou me posicionar, eu tenho medo, não vale a pena perder o que eu tenho. A gente segue a manada, a gente segue o que o mundo tá indo, né? Há um posicionamento. Porque eu não acho certo, ou eu me posiciono de acordo com um princípio da palavra de Deus. E estamos num meio onde todos estão indo contrário àquilo. Eu não sei você, mas eu já fiz isso. Eu já fui no meio da manada. Eu engoli os meus princípios, eu engoli os valores por medo. Medo de ser excluída, medo de ser condenada, medo de ser julgada. E aí, então, o que acontece? Nós nos frustramos, sofremos, vamos até o pé da cruz e dizemos, me perdoa, Jesus. Sim, Ele vai sempre nos perdoar. Mas o que nós não podemos mais, chegou um momento onde nós não podemos mais ceder às ameaças externas. Sabe? Tem uma segunda história que nós podemos ver muito bem isso. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes. E aí a gente julga, né? Quando a gente lê, meu Deus, como que Pedro pôde? Ele vivia com Jesus, ele estava com Jesus, né? Ele foi um dos primeiros discípulos a virem e seguirem Jesus. Jesus falou para ele, Pedro, tu és pedra, né? Simão, tu és pedra e a partir desta rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus deu um destino para Pedro. Pedro viu a transfiguração de Jesus. Foram poucos. Pedro era um dos mais íntimos de Jesus. E quando chegou uma ameaça, ei, você não é amigo dele? Você não estava com ele? Eu acho que sim. Não? Claro que não, eu nem conheço esse homem.
E Pedro se vê pressionado. Pedro se vê acuado. Daqui a pouco vem outro. Ei, mas não era você que estava com ele lá quando a gente foi prender ele agora? Não, vocês devem estar me confundindo, eu nem conheço esse homem. Ah, Pedro, quantas pedras nós somos. Quantas vezes nós não negamos Jesus? 1, 2, 3, mas inúmeras vezes no dia. E Deus, eu fui falar com Deus, eu falei, Deus, quantas vezes, né? Eu virei as costas pro Senhor, eu te deixei de lado. Eu sou tão boa em julgar os outros que fazem isso de forma tão nítida, né? Ai, nega Jesus. Ou se diz, né? No mundo gospel a gente tem aí, era cristã, era, né? Cantava louvor e daqui a pouco tá lá, vivendo uma vida que não condiz com aquilo. E Jesus falou pra mim, cada vez que você não me obedece, cada vez que você nega aquilo que eu tenho, né? Não faz aquilo que eu tenho destinado para você, que eu já te comuniquei, você está me negando. E aí foi quando Jesus falou, lembra, Ju? Quantas vezes eu pedi para você viver aquilo que você está vivendo hoje? Quantas vezes eu te falei para você abraçar, Ju, o que você tem abraçado hoje? E você não fez. Você estava me negando. Sabe quando nós não somos verdadeiras? Quando nós não somos honestas? Quando nós damos espaço para mentira na nossa vida? Quando nós não abraçamos o nosso propósito? Sabe, Deus me trouxe a memória hoje situações, eu não sei se Ele quer trazer para vocês ou não, mas quando Deus nos fala, larga esse trabalho e abrace a sua casa, a gente fala, não, Deus, eu lutei tanto para ter esse trabalho, eu lutei tanto para conquistar tudo isso, como que eu vou abrir mão disso? Então você está me negando. Você está negando aquilo que eu tenho para você. Você está negando quem eu sou para você, quem eu sou sobre a sua vida. Sabe, hoje eu tava aqui em casa e amanhã eu vou receber uma pessoa, uma amiga querida aqui. E eu falei, eu preciso, toda terça é o dia que eu gravo o vídeo. Eu falei, Deus, vai ficar tão corrido, né? Se eu gravar o vídeo, eu vou ter que acordar, fazer tudo de manhã cedinho, correndo e tal. E Deus falou assim, não, faça hoje. Eu falei, mas Deus, hoje eu já tinha programado isso. E Ele falou assim, você quer seguir a sua agenda ou a minha agenda, Ju? E eu falei, Deus, eu quero seguir a sua agenda. Chega de ficar fazendo as coisas na força do meu braço e ver que eu só me frustro e que tudo se torna pesado. E aí, eu falei, não, eu vou preparar tudo hoje. Eu vou fazer pão, eu vou fazer bolo. E daí tem o meu filho, um gosta de um bolo, o outro gosta do outro. Eu falei, eu vou fazer os dois, né? Eu vou abrir mão de tudo que tinha programado pro meu dia e eu vou abraçar o que Deus tem pra mim. E eu fiz os 2 bolos, então, né? E falei assim, eu vou agradar os 2, eu vou servir os 2 da melhor forma. E eu comecei a fazer, e eu falei, meu Deus, que bagunça a minha cozinha e tal. E Deus falou assim pra mim, não importa quantas vezes, Ju, você deixou de fazer aquilo que eu tinha pra você por causa da bagunça, porque você queria pôr as tuas vontades, os teus sonhos acima dos meus e você se frustrou. E dessa forma você me negou. Você tinha medo de não ter o seu lugar no mercado de trabalho, de não ser reconhecida profissionalmente, das pessoas falarem pra você, Ju, você não tem uma profissão, você chegou nessa idade e não tem nenhuma profissão, não é formada em nada. E eu busquei inúmeras vezes, fiz faculdade, larguei pela metade. Fiz inúmeros cursos profissionalizantes de maquiagem, extensão de cílio, enfim, de várias e várias coisas, porque eu queria ter uma profissão, eu queria ser reconhecida no mercado de trabalho, eu queria que as pessoas falassem, uau, ela é uma profissional excelente, sabe? E Deus falava assim, não, eu só quero que você seja a mãe dos seus filhos, eu quero que você cuide do seu lar, é que a partir daqui, da sua casa, que eu vou alcançar outras pessoas, que eu tenho algo para você de dentro da sua casa, do seu lar. E aí eu falei, muitos anos eu neguei isso. E eu me frustrei, foi pesado, eu tentei fazer as coisas na força do meu braço e não fui bem sucedida. E foi um peso. Sabe? Então, quando nós negamos aquilo que Jesus tem pra gente,
aquilo que Ele já determinou sobre nossas vidas, os planos e os sonhos dEle para nós, nós nos frustramos. E hoje, aqui, dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, eu estou realizada. Eu sou uma mulher completa, eu sou plena. Eu trabalho com meu esposo, eu faço meu trabalho de forma, né, homework. Eu não preciso sair de dentro de casa e eu posso cuidar dos meus filhos, eu posso cuidar do meu lar. Eu tenho prazer em fazer isso. E hoje Jesus falou para mim, agora você está me obedecendo, agora você me abraçou. Você abraçou o que eu tenho para você. Você não tem mais pressão externa para agradar os outros, para agradar as pessoas, para se agradar. Mas você entendeu, Ju, o que eu tenho para você. E quando você abraça o meu sonho, quando você abraça o meu plano, aí você pode ser livre, é leve. Né? E é isso que Jesus diz para nós, quando nós trocamos o nosso fardo pesado, de agradar os outros, de ser reconhecida, de buscar, de ter medo pelas ameaças. Pode ser que ao contrário de mim, Jesus esteja falando para você e chegou o tempo de sair de casa e ir trabalhar. As pessoas lá fora precisam dos dons, do talento que você tem. E aí você precisa servir. Que você fala, não, tá tão confortável aqui, Jesus, eu não quero, tá bom aqui, já me frustrei. E se as pessoas não me notarem? E se eu não for aquilo, se eu não for capaz de fazer aquilo que você tem pra mim? Nós precisamos entender que não é mais sobre nós, é sobre Ele, é sobre o que Ele tem. Sabe? Nós não podemos mais ceder às ameaças. Cada vez esse mundo tá ficando pior. E nós, quando estamos posicionadas em Cristo, nós vamos ter ameaças que nos cercam a todo tempo. Né? As ameaças que são contrárias ao nosso posicionamento, vamos ser muitas vezes taxadas de retrógradas, de habitoladas. O mundo está aí, né, com essa expansão, que tudo é lindo, toda forma de amor é válida, enfim, as ideologias de gênero. E nós precisamos nos posicionar. E isso pode ser que venha junto com a ameaça. Todo posicionamento traz uma ameaça. Porque quando você se posiciona, você se opõe ao fluxo, né? E aqui não. A partir de agora não vem mais tudo. É só o que eu quero que passa. É só aquilo que eu defendo, que eu creio que eu vou aceitar. Não vou mais aceitar qualquer coisa. Né? E nós não podemos mais ceder às ameaças. Assim como eu tenho certeza que aconteceu com Pilatos. E nós vemos que aconteceu com Pedro. Depois deles cederem às ameaças externas, eles foram frustrados. Eles sentiram, né? Pedro sentiu uma tristeza, sentiu um pesar, sentiu a culpa invadindo. E é isso que acontece quando nós cedemos às ameaças. Nós nos frustramos. Não podemos mais, sabe? Deixar com que a pressão externa ela nos impeça de olhar para a cruz, de olhar para Jesus. Nós não podemos mais virar as costas e deixar ele de lado. Falar assim, ó, Jesus, lá na igreja, o Senhor tá ativo, eu sou toda sua. Mas no meu trabalho, não. Preciso fazer coisas aqui que não agradam o Senhor, que eu sei que vão contra os seus princípios. Então, Jesus, aqui o Senhor fica de lado, tá? Então, outra situação. Eu sou Jesus, eu caminho com Jesus na igreja, nos ministérios, no meio dos crentes, mas na minha casa eu assisto filmes, séries que não condizem com os meus princípios, com o que eu creio, com o que a palavra de Deus diz. Então eu falo, ó, Jesus, aqui você fica de lado. Não. Jesus cedeu por inteiro. Ele nos pede para nos dar para Ele por inteiro. Ele não quer fragmentos nossos. Ele não quer que a gente fale, ó, Jesus, essa área aqui é sua, essa é sua. Ah, mas o meu casamento, não, eu estou vivendo com o meu marido em santidade, então aqui, Deus, o Senhor fica de lado. Nós estamos negando Jesus. Não dá mais para ceder às pressões, ceder às ameaças. Nós não podemos mais. Sabe, o Senhor tem buscado mulheres que sejam posicionadas. Não importa se é dentro do teu ambiente de trabalho, se você é professora numa escola, que você tenha que se posicionar, se é dentro de uma empresa, se é dentro da indústria, se é, enfim,
nas artes, nas mídias, no teu Instagram, no teu Facebook ou dentro da tua família, da tua casa. Você precisa se posicionar. É um tempo onde nós não podemos mais seguir a maré, ceder às ameaças e deixar com que o mundo entre. Não, nós precisamos ser influência nesse mundo que nós estamos vivendo. Sabe, a palavra de Deus nos compara com fermento. E hoje eu tava fazendo pão, fazendo bolo. E o fermento, a gente coloca, né, na massa do bolo, uma pequena colher, comparando com o tanto de farinha, com o tanto dos outros ingredientes. E ele, quando você mistura ele na massa, ele desaparece. Você não consegue falar, ó, aqui tá o fermento, aqui tá o óleo, aqui estão os ovos. Não, ele se mistura. E é o pouco de fermento que leveda toda a massa. É aquele pouquinho que tá ali escondido às vezes, que faz o quê? Que faz crescer, que faz com que o bolo fique bom, que não batume, que ele cresça, que ele possa ser saboreado. E nós somos chamados para ser fermento dentro de onde nós estamos inseridas. É um pouquinho, é um abraço, é um sorriso. Eu sei que tem ambientes que a gente não pode falar que é cristã, que a gente defende o que a Bíblia diz. Eu sei que há sim, há ainda. Né? E nós temos que louvar a Deus porque no nosso país é um país livre, que nós podemos ainda assim falar da nossa fé, nós podemos falar de Jesus. E nós temos que, sabe, fazer isso com posicionamento. Né? Você não pode falar de Jesus, mas você pode amar as pessoas. Você pode abraçar as pessoas, você pode dar um sorriso, você pode dar um conselho, uma palavra de conforto. Mas por medo das ameaças, a gente se fecha e se cala e vira as costas para Jesus. Não dá mais. Nós precisamos brilhar a luz aonde nós estivermos. Nós precisamos levedar a massa. Nós somos chamados de sal. Sal acontece a mesma coisa. Você não consegue ver num arroz, num feijão, que o sal tá ali dentro. Mas você consegue sentir se tem ou não tem. E é sobre isso. É sobre a gente se posicionar e não ceder mais às ameaças. Sabe, ali com Jesus, naquele momento, aqueles que comeram e se alimentaram dos pães, do peixe, que viram milagres. Eu creio que muitos que experimentaram milagres estavam ali, gritando, condena-o, crucifica-o. Nós, muitas vezes, fazemos as coisas pelas pessoas. Nós buscamos agradar mais o homem do que a Deus. Mas nosso primeiro erro, não que Jesus tenha errado, mas acontece muito disso na nossa vida. Aqueles que muitas vezes eram os que nos seguem, que nos bajulam, que estão no nosso lado. No primeiro deslize nosso, eles falam, ei, crucifica, ela errou, ela é pecadora. E nós deixamos Jesus por causa dessas pessoas. E quando nós erramos, Jesus fala, ei, filha, levanta daí. Você não é o teu erro. Vá e não peques mais. Ele nunca nos condena. Ele nunca nos julga. Ele é um pai amoroso. Nós não podemos mais virar as costas para Jesus para agradar o homem. Nós precisamos nos posicionar. Né? Não há como servir a dois senhores. Não, ou a gente serve a Jesus ou a gente serve aos homens. Sabe, Judas se assentou à mesa com Jesus. Jesus lavou os pés de Judas. E quando Judas tinha um interesse maior, que não era Jesus, ele foi lá e entregou Jesus. Era necessário? Era, com certeza. Jesus não desperdiça nada. Mas, muitas vezes, eu não sei você, mas eu já busquei. Eu já neguei Jesus diversas vezes para agradar pessoas que se sentavam na minha mesa, que eu servia a elas e que elas me traíram. Com Jesus nós não temos, né? Nós não corremos esse risco dele nos trair, não. O que eu aprendi em todos esses anos caminhando com pessoas, liderando pessoas, mulheres, e também caminhando com Jesus,
é que nunca, anote isso, nunca valerá a pena agradar às pessoas e desagradar a Deus. Nunca. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que I'm sorry, eu não vou agradar a todos, não. Jesus não agradou. Eu não preciso agradar a todos, eu não preciso dizer sim para todos. O que eu não posso é dizer não para aquilo que Deus tem pedido. O que eu não posso é desagradar, quebrar princípios, deixar Jesus de lado para agradar pessoas. Nós vamos nos frustrar, nós vamos nos machucar, nós vamos, nos culpar, deixar com que a culpa, aqueles sentimentos horríveis entrem no nosso coração por pessoas. Não importa. E outra, quando tem uma pessoa que coloca em xeque aquilo que Jesus tem te falado, repense esse relacionamento. Caminhe com pessoas que te aproximam de Deus, não que te afastam dele. Que te levam mais próximo do teu propósito, do teu chamado, não que te afastem dele. Sabe, nada, a glória desse mundo, nada que venha te trazer benefícios, glamour, sucesso, influência, poder, vale você ter os planos de Deus para tua vida frustrados. Nada vale o fracasso da tua família, do teu chamado, do teu relacionamento com Ele. Nada vale, mulheres. Quero ler mais uma passagem com você de João 19, ainda, a partir do versículo, 38. Diz assim: depois de tudo isso, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés, que pesava cerca de 35 quilos. Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em linho com especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda havia sido sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali. Se você percebe, no começo dessa passagem ali, no versículo 38, fala que José de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo oculto. Sabe um agente 007, que é agente secreto? Ele era assim. Ele seguia Jesus, mas por debaixo dos panos, para ninguém ver, por medo dos judeus. Vejam, medo, mais uma vez, fazendo as pessoas seguirem a Jesus de forma oculta. E Nicodemos também, que era um dos sacerdotes, mais influentes daquele período, ele também foi ali com José de Arimateia. Se você olha outras versões, diz que ele também foi meio disfarçado naquele período para sepultar ali, Jesus, e banhar o corpo dele com aquelas especiarias, colocar ali as faixas de linho nele, mas ambos escondidos. E por quê? E é mais um ponto aqui de uma outra ameaça que nós cedemos: a religiosidade. A religião. Quantas religiões nós vemos que fere, machuca as pessoas e faz elas cumprirem regras que é contrário a princípios. A religiosidade ainda causa medo, temor e sofrimento nas pessoas. Nós vemos que aquele homem, ele não foi escondido, não foi num momento, ele não era um agente secreto do reino, ele não era um discípulo oculto, por causa dos seguidores de Jesus, por causa de Jesus. Não, era por causa dos judeus. E a religiosidade, muitas vezes, ela é muito perigosa, porque ela tira o nosso temor do Senhor e coloca o nosso temor no homem. E aí, muitas vezes, nós fazemos aquilo que é contrário àquilo que Jesus faria, é contrário àquilo que é um princípio por abraçar regras impostas pelo homem. Isso causa dor.
sofrimento nas nossas vidas. Jesus não nos chama para ser discípulos ocultos. Ele nos chama para ser luz, e a luz ilumina, ela brilha. Esse é um outro ponto que nos faz ceder às ameaças, a religiosidade. O medo de quebrar uma regra imposta pelo homem e não abraçar um princípio determinado por Deus. Nós não podemos ceder a ameaças do homem, gente. Nós precisamos buscar agradar o nosso Pai. Jesus fazia todo o tempo que viu o Pai fazendo. Ele nunca cedeu às ameaças dos homens. Ele se posicionou. Ele trouxe mesmo uma revolução. Ele confrontou muitas vezes aquilo que era contrário ao que o reino determinava. Ele não aceitava o que não era aquilo que Deus tinha. Ele ia contra isso, contra regras, né? Contra a religiosidade vazia para agradar homens, enquanto Deus era esquecido. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós preferimos agradar regras, né? Guardar regras, agradar homens. Ah, não, porque senão o fulano vai, não vai dar. Não, mas Jesus estava falando, mas será? Mas e se eu fizer isso? Mas não dá, né? Ali não vai dar. As pessoas não vão interpretar certo. E aí o que eu faço? Eu não faço aquilo que Jesus me pediu. Eu não faço aquilo que eu sinto que Deus está falando para mim. Porque eu tenho medo de desagradar as pessoas. Nós não podemos. Sabe, Jesus pagou um preço muito alto para que nós vivêssemos presas no medo, para que nós cedêssemos às ameaças externas. A palavra dele nos diz de forma muito clara: quem pode nos separar do amor de Deus? Nada, a não ser nós mesmos. Nós podemos nos afastar dele quando nós não obedecemos, né? A palavra também nos diz: aquele que guarda as minhas regras, que obedece os meus mandamentos, Jesus falou isso, é meu discípulo. Eu não sei você, mas eu quero ser chamada discípula de Jesus. Eu quero ser chamada amiga íntima dele. Mas para isso, eu não posso ceder às ameaças. Sabe, eu não posso ceder às minhas paixões, aos meus desejos. Eu tenho que ser apaixonada por ele e pela palavra. Quando nós somos alicerçadas aqui, nós não precisamos de mais nenhuma verdade. Essa verdade é suficiente. Nós não precisamos e não somos mais dependentes do que o homem pede, do que o homem fala. E aqui eu tô dizendo o homem pra gente falar de seres humanos, do que as pessoas. Não, se é contrário isso aqui, I'm sorry, sinto muito. Eu não vou contra o meu Pai, eu não vou contra Jesus, eu não vou virar as costas para ele, para agradar você. E aqueles que são, que nos amam, aqueles que reconhecem Jesus sobre as nossas vidas, vão falar: não, se Jesus falou isso para você, faça. Se ele tem te comunicado isso, vai, agrade a ele e só a ele. Sabe, mulheres, eu não sei porque Jesus colocou essa mensagem no meu coração. Eu já vivi, de fato, eu já sofri muito por buscar agradar pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que, eu já contei aqui em outro vídeo que eu, desde criança, me senti rejeitada pelos meus pais, por uma mentira que tinha entrado ali no meu coração e na minha mente. Então eu vivia fazendo tudo para agradar as pessoas. Tanto que eu chegava, meu marido falava assim pra mim: amor, onde que você quer almoçar hoje? Num domingo, vamos supor. E eu falava: ai, pode você que escolher. Mas eu já tinha o lugar na minha mente. Eu falava: não, pode escolher. Por quê? Porque eu não queria ir contrário àquilo que ele queria. Eu não tinha voz, um medo de desagradar, um medo de que não satisfazesse ele de alguma forma. E ele definia, daí às vezes eu ficava emburrada porque não era onde eu queria ir. E até que um dia ele falou: amor, eu não tenho bola de cristal, você precisa falar, né? E eu tinha medo, pelo medo da ameaça, das pressões, dele
não querer ir, de desagradar ele, ou outras pessoas, de magoar outras pessoas. Eu falava sim pra todo mundo, sim, 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 e me sobrecarregava, e às vezes fazia as coisas mal feitas, até que um dia Deus falou assim pra mim: ei, por que você falou sim se você tá fazendo dessa forma? Eu falei: não, Deus, mas como que eu ia falar não? Ele simplesmente falando. Por ameaças, por querer agradar os outros, por não perder a posição, a influência, nós falamos sim para os outros. Mas quando nós falamos muito e sim para os outros, nós estamos falando não para nós e muitas vezes não para o nosso Deus. Então eu não sei o que você precisa se posicionar hoje. Eu não sei qual é a ameaça externa que você não pode mais ceder. Se é um posicionamento que você precisa ter dentro do seu ambiente de trabalho, se é para você abraçar o lugar onde você está e fazer o seu melhor, como se estivesse fazendo para ele, assim como eu tenho feito dentro da minha casa hoje. Posicionamento dói, muitas vezes. Ele vem com muitas... quando nós nos posicionamos, nós não vamos agradar a todos. Mas nós não nascemos para agradar a todos mesmo. Só o nosso Deus. Eu não sei se hoje você tem que voltar pro mercado de trabalho, ou se Deus está te convidando, filha, larga isso e vem para tua casa. Eu não sei se você tem que abrir mão do ambiente que você tem continuado a frequentar por medo das pessoas te julgarem. Eu não sei. Eu não sei se você tem que parar de assistir coisas que te levem para um caminho de pornografia, promiscuidade, fora de santidade dentro do seu casamento. De fato, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: agradar as pessoas, agradar as circunstâncias, agradar a nós mesmos, se é contrário àquilo que o Pai tem dito, se é contrário aos princípios que Ele tem já pré-estabelecido sobre a tua vida, não vale a pena. É um preço muito alto para nós pagarmos. Não vale a pena. Ele se entregou por inteiro por mim e por você. E Ele espera. Na verdade, não que Ele espere algo de nós, mas nós precisamos nos entregar por inteira para Ele também. Sabe, não é mais tempo da gente falar: ó, Jesus, aqui não. Você pode ir aqui, 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 mas esse cômodozinho da minha vida aqui não entre. Sabe aquela placa que a gente põe bem grande assim: não entre, perigo. Por medo do que Ele vai fazer se Ele entrar ali. Mas é isso mesmo que Ele quer. Ele quer entrar nesses lugares. E Ele quer revolucionar, Ele quer trazer a verdade, Ele quer trazer o reino sobre as nossas vidas. Mas para isso, nós não podemos ceder às ameaças externas. Não podemos ter medo das pessoas. Nós precisamos somente temer ao nosso Deus. Ele não te deu um espírito de fraqueza. Ele não te deu um espírito de covardia, de medo. Ele te deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Tudo o que você precisa para se posicionar e não virar mais as costas, não negar mais Jesus em alguma área da sua vida, já está dentro de você, o Espírito Santo. Eu tenho certeza que algo o Senhor trouxe no seu coração nessa mensagem. Se Deus trouxer alguma pessoa que precisa ouvir, encaminhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ela será muito edificada. Deus te abençoe, minha irmã. E lembre-se, não ceda mais às ameaças. Não ceda. Ceder é um preço alto demais a se pagar. Nada vale a paz de obedecer e caminhar com Ele. Deus te abençoe. Até quarta que vem.